Olá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o meu convidado de hoje é jogador de futebol. É do meio-campo, da nova geração e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele começou essa temporada de 2022 disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Disputou 3 partidas. 3 meses depois, ele estava em campo novamente, mas no duelo contra o Grêmio, defendendo as cores da Ponte Preta, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Felipe Amaral, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, nesse período de folga, atender a nossa equipe, nos receber aqui no estádio Moisés Lucarelli, e podemos dizer que foi um sonho realizado, mas de uma maneira inesperada. Seja bem-vindo ao Mais Esportes. Obrigado, um prazer enorme também estar aqui com vocês. Cara, eu sempre trabalhei, né, durante as férias, após a Copa São Paulo, e quando a gente voltou os treinos também no Sub-20, eu sempre trabalhei para chegar no profissional, né. E quando a gente teve a oportunidade de treinar contra um time que não vinha sendo utilizado do Hélio, eu agarrei aquela oportunidade e dei o meu melhor, né? Então, não foi por acaso. Então, acho que o meu trabalho ele foi feito para jogar no profissional da Ponte Preta. Todos esses anos foram para jogar no profissional da Ponte Preta. E já nós vamos falar então sobre este período pós-Copa São Paulo de Futebol Júnior, treinamentos, chegada ao profissional em todo o Campeonato Brasileiro da Série B, que a gente sabe que é um torneio muito difícil. Ponte teve uma boa arrancada neste segundo turno. Antes, eu sempre gosto de conversar com quem que é atleta, com quem conseguiu essa carreira, porque é o sonho de milhões de garotos e você conseguiu. Então, como é que foi a sua infância? Você nasceu aqui na cidade de Campinas, passou toda a sua infância aqui, sempre gostou de futebol, praticou outras modalidades? Eu nasci aqui, né? Sou de Campinas, nasci na região do Ouro Verde ali, do Dique. Cresci aqui, nunca me interessei por outro esporte, sempre foi futebol, desde os meus 5, 6 anos ali eu já estava em escolinha de futebol jogando e fazendo o que eu gosto, né? Que eu fui feito para fazer, né? Então, desde pequeno é o futebol e espero ser até o fim da carreira e pós-carreira também trabalhar no futebol. E chegou a jogar na rua, nos campinhos, quando era garoto? Lógico. Jogava na rua, no condomínio lá, onde eu morei também. Jogava no campinho, às vezes na quadra também da escola. Quadrinha que tinha perto lá numa praça que a gente frequentava. Onde tinha espaço para a gente fazer nosso joguinho, a gente estava desenvolvendo futebolzinho ali. E Felipe Amaral, você chegou na Ponte no Sub-20, no Sub-11. Era uma escolinha, já era uma categoria de base. Como é que foi a sua entrada no futebol e a sua relação com a Ponte? Então, é uma história bem legal de contar, porque eu jogava na escolinha da Ponte com 10 anos e aí um dia um olheiro foi ver o nosso treino lá e mandou eu fazer um teste no Sub-11 da Ponte. E aí eu fiquei fazendo o teste, acho que eu fiquei 1 mês mais ou menos fazendo o teste, se eu não me recordo bem, acho que é 1 mês. E aí eu passei, aí eu já estava nas categorias de base já. Aí foi dos 11 até agora. E quem que definiu o seu posicionamento? Porque assim, quando você começa a jogar futebol quando você é garoto, eu acho que a maioria quer ser atacante, quer ser quer jogar do meio para frente. Quando você era garoto, você também tinha um posicionamento mais para frente? Você já estava jogando ali como volante, como um homem de meio campo? Como é que foi o seu posicionamento? Como é que foi definido? Já nessa fase ou ainda não? Então, quando eu comecei a jogar, eu era um pouco mais alto, um pouquinho mais forte que os outros meninos da minha idade, né? Alguns amigos meus. E aí o pessoal colocava eu de zagueiro. Fazia zagueiro. E você gostava? Gostava, gostava pra caramba de jogar de zagueiro. E aí eu fui tendo liberdade para sair jogando e tal, e aí foi quando eu comecei a ir para volante. Que aí o pessoal gostou, começou a colocar eu de volante, aí quando eu cheguei na Ponte, eu cheguei até de meio campo. Aí comecei a jogar de meia, aí voltei para volante, aí tava com pouco zagueiro no time, aí eu fui para zagueiro, aí joguei o ano todo de zagueiro, aí fui indo, cheguei a jogar de lateral, joguei de lateral direito, joguei de lateral esquerdo, aí voltei para volante, voltei para meio campo, aí voltei para volante, aí eu fiquei de volante mesmo.
Como é que você define? Porque então você atua em muitas posições. É benéfico para você conhecer cada posição, saber a função, como é que jogas? Para você é importante hoje que você tenha uma posição mais definida, mas ter essa consciência de, pô, o lateral precisa fazer isso, pô, o zagueiro é assim. Que às vezes você tem uma determinada posição, você imagina, você vê no treinamento, mas ali no dia a dia, no jogo, saber realmente te ajuda em algo? Ajuda, né? Às vezes a gente precisa cobrir a posição de um lateral que machucou ou de alguém que está fora do jogo, e às vezes é bom estar preparado para a situação, e por isso que eu sempre procurei jogar em quase todas as posições para ter para o treinador ter uma diversidade de posições para me colocar. Onde estivesse faltando eu poderia cobrir e facilmente, porque eu já tinha experiência na posição, né? É que o Hélio dos Anjos tem a posição 3 laterais direito, mas caso contrário, você levanta o braço e fala, eu já fiz categoria de base, eu sei, já tem essa facilidade. Amaral, nesse período de categoria de base, nesse início de futebol, primeiro, como que a sua família lidou com isso? Então você foi aprovado, vou seguir no futebol. Foi com animação, todo mundo te apoiou, pé no chão, calma, porque a gente sabe que esse é um período em que muitos garotos conseguem, mas milhões, infelizmente, ficam no meio do caminho. Sim. Como é que você lidou com esse período de categoria de base? Cara, quando eu fui aprovado, né, na base, meus pais me chamaram, conversaram, falaram que estavam muito felizes porque é o sonho de muita gente, né, jogar tanto no profissional, mas quanto nas categorias de base também. Sim. E tem muitos meninos que disputam a posição, que era para eu manter focado, que eles iam me cobrar com que eu pudesse responder, né, dentro de campo, e o que eles me cobravam é fora de campo, escola, estudo, uma pessoa, né, ser uma pessoa boa, né, não ser uma pessoa ruim, e dentro de campo eles me deixavam à vontade. Às vezes meu pai me dava um toque aqui ou ali, ele conhecia alguns caras também que ajudou bastante, mas eles me apoiaram bastante. Quando eles vão para criticar, eles criticam também, mas eles me apoiam muito, muito mesmo. Tem essa liberdade, né? Te ajuda, mas na hora de dar um puxão de orelha, normal, né? Aí todo mundo vira jogador, né? Por que não tocou assim? Por que não ficou? Tem que escutar, né? Porque às vezes a gente não quer escutar, mas às vezes no dia a dia a gente vê depois na prática que às vezes, mesmo eles não tendo tanto conhecimento como outras pessoas, mas às vezes o que eles enxergam de fora de campo a gente não enxerga de dentro de campo. Então, às vezes é bom colocar em prática o que eles pedem. Com certeza. Você citou a escola. Estudou em quais colégios aqui em Campinas? Nossa, um monte. Um monte. Eu comecei no DIC 1, que agora é Magali Valério, chama. Eu fiz do primeiro ano até o quarto. Aí depois o quinto ano, que aí foi quando eu entrei na base da Ponte Preta, eu fui para o Conceição Ribeiro. Aí do Conceição Ribeiro eu fiz o quinto ano, aí eu fui para Educarte, que era uma escola lá que meu pai conseguiu, particular. Aí eu estudei do sexto à metade do oitavo. Aí do oitavo eu comecei a morar em Jaguariúna, lá onde era onde a gente treinava na base. Aí eu fiquei do meio do oitavo até o final do ano. Aí no final do ano eu estudei aqui no Dom Barreto, no 9º ano, fiquei até o fim do ano. Aí fui lá para Jaguariúna de novo, fiquei o primeiro ano até o meio do ano, voltei para cá para o Dom Barreto à noite. Aí fiquei o Dom Barreto à noite o primeiro ano e o segundo, e o terceiro eu fui lá pro Newton, lá onde lá perto da casa da minha avó lá. Aí eu terminei a escola lá. E todas essas trocas foram por conta do futebol? Maioria foram. Acho que as 3 primeiras não. As 3 primeiras não, mas o resto foi tudo por conta do futebol. E como foi para você conseguir conciliar escola, os estudos, futebol e troca e pressão dos pais para que você continuasse? Porque a gente sabe que muitas vezes tem 2 períodos, já começa a academia, já começa o futebol e tem que estudar e tem prova. Como é que foi esse período para você? Cara, quando a gente chegou quando eu comecei a treinar 2 períodos, eu já estava no sub-20. Aí eu já estava no segundo ano do colegial, aí já dava para estudar à noite. Mas antes eu conseguia normal, treinava de manhã, estudava à tarde, ou estudava tarde, treinava de manhã, eu falei errado, treinava à tarde e estudava de manhã,
Então, tinha essa variedade de horário. Mas, igual você falou, por conta dos horários do treino, eu mudava a escola. Então, tipo, às vezes tinha uma escola que tinha a série à tarde, aí eu ia pra tarde, ou não tinha, eu tinha que mudar de escola. Aí eu ia pra outra escola, fazia e tal. Mas foi bem tranquilo essa conciliação, até que meu pai também e minha mãe cobram bastante a questão de estudo, né, como eu já falei. Mas eles me deram bastante força nesse momento e consegui terminar a escola tranquilamente. Nesse período que nós estamos falando de categoria de base, para quem está nos acompanhando, que tem milhões de garotos que têm esse sonho de ser jogador de futebol, o que é o mais difícil? E aí engloba tudo. É abdicar de churrasco, às vezes de família, de aniversário, é mesmo o futebol, é conciliar com o estudo, é desgaste, é a parte financeira. O que é o mais difícil nesse período de adolescente para quem quer seguir uma carreira de atleta profissional? Cara, acho que como eu sou um garoto que fiquei muito próximo da família, né, nunca fui para nenhum outro clube longe e tal, acho que para mim o que pesava mesmo é a distância da família, né. Mas, tipo, festa, essas coisas assim, às vezes eu gosto de, tipo, estar com a minha família, alguns amigos próximos nossos, tal, e mais festa, assim, essas coisas assim, eu nunca fui de ir muito. Churrasco, essas coisas só entre família mesmo, mas o que pesava pra mim era a distância da família, né? Mas aí com o tempo já fui acostumando, já fui amadurecendo, né? Então, aí foi ficando mais tranquilo. Amaral, quando que na sua vida você percebeu que você era bom? Você falou assim, cara, eu sou melhor do que a maioria aqui, eu acho que eu vou conseguir seguir essa carreira. Quando que deu esse start, você falou assim, peraí, tá dando certo, eu já fui aprovado, tô na categoria de base, acho que eu vou conseguir chegar no profissional. Quando que essa ficha caiu? Cara, é que quando a gente é mais novo, a gente só quer aproveitar, né? Então, acho que quando eu comecei a jogar, eu só queria aproveitar aquele momento, sabia que um dia eu chegaria, né? Mas que eu tinha que ter pé no chão, trabalhar, porque talento só não chega, né? Tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito para chegar no profissional. E quando eu comecei a pensar no profissional, foi após o Sub-15. Aí eu comecei a formar, colocar coisas na minha cabeça que eu poderia chegar, que eu tinha qualidade, que eu tinha potencial para chegar, mas antes disso eu só queria aproveitar, só queria desfrutar do momento, que é jogar futebol, ainda representar a Ponte Preta, que é um orgulho enorme para mim, e jogar era o prazer que eu tinha naquele momento. Mas aí depois do Sub-15 eu comecei a me dedicar mais, a me cuidar mais, e aí foi quando eu virei a chavinha que, opa, não sou mais um atleta de base, eu tenho que me preparar para ser um atleta profissional. E aí foi indo. Ô Amaral, eu já entrevistei treinador de categoria de base e eles falaram da dificuldade que é um atleta que está nesse período com 17, 18 anos e essa chegada ao profissional. Porque um sub-20, um sub-17 faz em um ano 20, 30 partidas. Hora que chega no profissional pode fazer até 60 partidas em um ano. É uma diferença muito grande e você está vivendo isso esse ano. Você começou o ano na categoria de base, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e disputou um Campeonato Brasileiro da Série B. E os treinadores falam, esse período é muito difícil para o atleta porque existe uma diferença física, técnica, é um jogo diferente. Na prática, como foi para você essa mudança, sair do sub-20 e chegar num futebol profissional? Cara, eu já tinha subido no profissional algumas vezes, né? Tinha subido ano passado, eu subi um tempo por conta do Covid, né? Que alguns atletas pegaram Covid e eu acabei subindo e tal. E eu tive um pouquinho da experiência de como é ser profissional. Não fui convocado para nenhum jogo, mas estava ali no treino, estava treinando junto com eles e tal. E tive um pouquinho do sabor de como ser profissional. E esse ano eu subi com a meta de ficar, né? Não subi para descer, para ficar subindo e descendo, eu subi para ficar e coloquei na minha cabeça. Sabia que ia ser muito difícil, porque tem profissionais muito bem preparados aqui na Ponte, muito experientes, da minha posição principalmente. E sabia que não ia ser fácil, ia ser muito difícil essa adaptação minha. Mas eu trabalhei, continuei trabalhando, tinha que também usar algumas chaves, né? Tipo, os caras é mais experiente, mais forte, eu tenho que ser mais ágil, pensar mais rápido, tenho que soltar a bola antes, não pode ficar segurando. Então, aí eu fui criando
essa maturidade, né, de profissional. E como você disse, profissional, a gente às vezes disputa 60 partidas no ano. A base não disputa tudo isso. E foi difícil para mim no começo, né? Porque pô, tava 3 meses sem jogar jogos oficiais, mas o Hélio cuidou bem da gente e deu tudo certo para jogar no profissional. Mas demorou um pouquinho ainda para adaptar nos jogos, porque era uma intensidade muito acima do que a gente jogava. Mas graças a Deus deu tudo certo, já me adaptei, tô me adaptando ainda, na verdade, né? É um processo meio complicado, mas a gente vê a evolução no dia a dia. Quando a gente vai evoluindo, vai treinando, vai se dedicando, a gente vê a evolução rapidamente. O que é o mais difícil para essa transição? É a parte física, é a técnica, enfrentar grandes jogadores ou é entender taticamente? Cara, um pouquinho de cada, né? Às vezes o Hélio passava um trabalho, a gente não entendia, porque tava eu e os meninos também, a gente não entendia, a gente ia pegar informação com o Léo, por exemplo, o Jean, que já estava lá faz tempo, na época o DG, o Thiagão. Tá. A gente ia pegar informação, no treino também tinha muito contato físico, muito choque, e o Hélio cobrava isso da gente, principalmente de mim, que era volante e estava no choque toda hora, então ele cobrava bastante da gente. E da parte tática, acho que ele deixava à vontade, né? Claro, com responsabilidade, mas ele deixava à vontade porque ele confiava na nossa técnica, na nossa capacidade, e aí essa parte aí foi mais tranquilo de se acertar. O Amaral, e você sobe para o profissional vindo de um rebaixamento no Campeonato Paulista, a equipe foi rebaixada, e aí você chega na equipe neste momento. Como é que foi para você esse período de pressão, de responsabilidade, pegando o gancho daquela primeira resposta? Como é que foi a sua chegada até o profissional? Com quem que você estava jogando? Que equipe que era? Cara, quando eu cheguei, o pessoal já estava bem, tipo, com a chave virada, né? Que já estava no passado e que a gente tinha que pensar no futuro. Então eu foquei naquilo, que o rebaixamento já tinha sido coisa do passado, e que a gente tem que focar no futuro, tem que focar em fazer uma boa Série B, independente se tinha jogadores, se não tinha jogadores, o importante é a gente focar na Série B. E eu mantive focado naquilo, e creio que todos os outros nossos companheiros, os meus companheiros lá, focaram nisso também, e deu tudo certo. Graças a Deus fizemos uma ótima Série B. Claro que a gente poderia buscar brigar pelo acesso, porque a gente teve grandes vitórias, mas tivemos alguns tropeços também, que é responsabilidade nossa. Mas, como eu disse, a gente focou na Série B, a gente fez fechou o grupo, falamos, não, vamos focar na Série B, o que já foi, o que passou já passou, agora já é outro campeonato, já é outra disputa, a gente tem que dar nosso melhor, e foi assim, cada jogo, claro, tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal, mas todos os jogos a gente deu o nosso melhor para colocar a Ponte Preta onde ela tem que estar. Como que você foi descoberto pelo profissional? Cara, como eu disse, né, a gente foi fazer um amistoso, né, contra o pessoal lá que não estava sendo utilizado no grupo do Hélio. E aí a gente fez o amistoso, ganhamos o amistoso, e passou uma semana mais ou menos, acho. Uma semana aí, na outra quinta-feira, a gente ia fazer um amistoso lá no Sub-20 contra um time aqui da região. Aí o treinador do Sub-20, o Edson, chegou em mim e mais 2 meninos, falou que a gente ia completar o elenco do profissional a partir da sexta-feira. Aí eu fui e tal, na sexta-feira o Hélio conversou com a gente, chamou eu e mais os meninos, conversou, tudo mais, explicou como que era, por que ele estava subindo a gente, e no momento ali ainda não tinha nada resolvido, eu estava ali para ver como que era, pegar uma experiência, e ele gostava desse como é que fala? Trabalhar com jovens atletas. Trabalhar com jovens atletas e mostrar como que era o profissional do Sub-20, a diferença do profissional para o Sub-20, que é muito grande. E aí eu treinei bem na sexta-feira, no sábado a gente fez um amistoso aqui no estádio, eu fui bem também no amistoso, entrei no amistoso, fui bem. Aí na segunda-feira treinamos, na terça fui muito bem no trabalho, aí o Hélio me chamou na quarta-feira, conversou comigo, explicou como que era o campeonato, como que era o estilo de jogo da Ponte Preta, como era o estilo de jogo dos times, né, que enfrentavam Sim. a Ponte Preta, e falou que a Série B é um campeonato de muito embate físico, muito embate por cima, por baixo, então a gente tinha que travar o corpo para não se machucar, né, e como eu já tinha vindo da base, às vezes a
a tendência é ir como se fosse um jogador de base. E ele passou esses toques para mim. E aí, durante a semana, ele foi colocando eu no time titular, e na sexta-feira ele soltou a convocação, estava no jogo, eu cheguei no jogo, já estava no time titular. E aí, a partir do momento dessa conversa com o Hélio, pegou o celular, mãe, subi pro profissional, pai, como é que foi essa conversa com a família? Não, aí eu treinei, a gente estava no início do treino, né? Aí a gente estava fazendo bobinha, ele me tirou do bobinho, chamou e tal, a gente conversou, aí ele me explicou tudo mais. Não, minto. Antes, na conversa ali, ele já tinha comentado que perguntou a minha idade e tal, perguntou quantos anos eu tinha. Eu falei, tenho 18 anos, na época eu tinha 18 ainda. Falei, tenho 18 anos e tal. Ele falou, não, pode preparar aqui que você pode jogar. E na minha cabeça eu estava imaginando assim, pelo menos eu tô brigando para ir no banco, indo pro jogo, né? Às vezes posso ter uma oportunidade de entrar no jogo. Aí ele me chamou depois, conversou e tal, e para mim, na minha cabeça, tava isso, né? Tô no grupo, né? Tô no grupo, Falei, não, pelo menos no banco ele vai me levar, graças a Deus, né? Já era uma oportunidade muito grande pra mim. Sim. E aí, aí antes, assim, quando ele conversou comigo, eu falei, pelo menos eu vou pro banco, certeza, tal. Aí o Guilherme, que vai distribuir no time titular, começou a entregar os coletes e tal. Aí ele entregou o colete pra mim, eu tava do lado do Vitinho, ainda comentei com ele. Aí eu comecei a olhar o time assim, eu falei, tava todos os caras que estavam no titular. Falei, tô no titular. Aí caiu a ficha. Aí eu cheguei em casa, contei para meus pais, eles ficaram muito felizes, né? Porque não é uma conquista só minha, é uma conquista deles, por sempre me apoiarem. Então eles ficaram muito felizes, muito contentes também. Eu perguntei dessa ligação para a família porque eu assisti a reportagem do meu colega, do Gustavo Biano, da IPTV, que fez com você e com a sua família, com seus pais, com a sua irmã, com seus avós. Como é que é essa sua relação com a sua família? Porque você se mostrou muito próximo a eles, com brincadeira, com muito respeito. O que é para você esse contato e a importância da família? Cara, a família, para mim, é a base, né? Foram eles que me formaram jogador, acima de tudo. Foram eles que acreditaram em mim, foram eles que me deram a oportunidade de ser atleta, né? Porque, às vezes, muitos meninos hoje não conseguem ser atletas por conta dessa falta de base, né, da família. E, cara, a relação com eles é incrível, né? Igual eu falei, quando para criticar eles criticam, quando é para elogiar eles elogiam. E todo jogo eles estão aí, menos meus avós, né, por serem de idade e tal. Mas meus pais estão aí, meu tio vem direto também, meus amigos também. Então é muito gratificante, né, para eles ver alguém da família realizar o sonho, né, de criança, que todo mundo, mesmo com uma pequena participação, também participou nessa história. Então é muito legal a relação que a gente tem. E como eu falei, eu curto bastante estar com eles. Às vezes eles fazem falta em alguns momentos, mas creio que no futuro a gente vai ter muito tempo para comemorar ainda. E você veio para cá dirigindo? Vim, você é louco. Agora já tô bom já. Tá bom já? Agora Não, já tô só bom. tô perguntando, né? Porque pelo que eu tinha visto lá, acho que não era tão... Agora eu tô buscando a senhorinha que falou mal de mim na escola. Agora é o motorista da família, sou então. motorista, então. Vi como as coisas mudam? Agora não, mas depende. agora já tô acostumado já. Meu pai também já me ajudou bastante nesse quesito aí já. Então. E você tem dotes musical também? Toca instrumento, Amaral? Meu pai, ele é músico na igreja, né? Na igreja que a gente frequenta, ele toca teclado e baixo, contrabaixo e bateria. Aí quando eu era pequeno, comecei a gostar da bateria, aí ele foi me ensinando, comecei a aprender, aí aprendi, agora eu sei tocar bateria. Desde pequenininho eu já toco, já tinha bateria, aquelas baterias de plástico em casa. Às vezes tocava na igreja também, no culto de jovens, de adolescentes, aí eu tocava, já cheguei a tocar no culto também com meu pai. Tá. Mas foi meu pai mesmo que me incentivou a tocar bateria. E eu gosto também, eu acho uma coisa legal. Às vezes eu fico escutando música no carro, começo a batucar ali às vezes. Minha irmã até fica me chamando de louco, falando, nossa, eu curti a música. Lógico, mas é bem legal, uma coisa que eu gosto bastante. O problema da bateria é que não dá pra tocar na concentração, né, Amaral? A gente dá, vê né? violão, já vi gaita, mas bateria... Bateria é difícil, velho. Bateria é difícil. Não dá pra levar uma bateria. Não dá pra levar a bateria pra lá. Mas, ô Amaral, pelo que você tá me falando, a espiritualidade é importante pra você e te ajuda em campo também? Eu creio bastante, né? A minha religião evangélica, desde pequeno, né? Nasci na igreja,
Meus pais sempre cobraram da gente, né? Ter fé, acima de tudo ter fé, né? Não cobraram da gente ir no culto, nada, só aconselharam, ó, é bom você fazer isso, é bom você fazer aquilo, mas a gente também vê que as coisas começam a dar certo quando a gente começa a se aproximar de Deus, da nossa família, começa a escutar nossos pais. Então isso para mim é muito importante. Dentro de campo, tudo que eu conquistei até hoje, só Deus poderia permitir eu conquistar. Sem Ele eu não seria ninguém e não estaria onde eu estou hoje. Então para mim é um fator muito importante também na minha carreira. Amaral, retomando a sua estreia pela Ponte, não sei se você vai lembrar, mas eu quero falar sobre a sua personalidade em campo neste duelo contra o Grêmio. Eu estava trabalhando na partida, surpresa para todo mundo, né? Amaral já titular, aí eu já fui buscar, tinha feito quantas partidas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu não esqueço, como eu estava trabalhando na partida, começo de jogo, estava na ponta direita, você pegou uma bola, você inverteu o jogo, o cara dominou a bola, eu falei, caramba, o garoto tem personalidade. Logo depois, você estava no meio campo, você era praticamente o último homem. Você perdeu a bola, o cara do Grêmio caminhou quase todo o campo, perdeu o gol. Não saiu o gol. Falei, putz, vamos ver agora, porque é novo, tem 18 anos, né? Ah, mas deu 5 minutos depois, você pegou a bola, pum, inverteu o jogo de novo, o cara da Ponte fez o desarme. Falei, então, tem personalidade em campo, porque começou fazendo um lançamento certo, tomou um desarme, quase que saiu o gol do Grêmio, e depois você fez um lançamento de novo, então você demonstrou personalidade. Da onde vem essa personalidade? Como é que foi essa estreia para você, para poder controlar nervosismo, ansiedade, que eu acho que estava presente? Lógico, né? Quando eu soube que ia jogar, já estava ansioso, né? Antes do jogo. E quando a gente chega aqui e vê tudo que a gente via, mas como torcedor, né? Como jogador de base, que às vezes ficava assistindo de fora e vivendo aquilo como atleta profissional, a gente sente um pouco, né? Ansiedade, sente nervosismo, mas a personalidade, como eu disse, o Hélio passa bastante confiança pra gente, né? Errou, vai de novo, e eu me apeguei naquilo e falei, não, depois daquele erro, né, que você comentou, daquele erro que eu errei ali, eu acho que falei, não, eu errei e tal, mas eu não posso me apegar nesse erro, eu tenho que focar na partida, a partida não acabou, o jogo tá 0-0, a gente vai buscar a vitória e eu tenho que jogar pra gente ganhar, não posso ficar pensando naquele erro, porque aquele erro já foi. Se eu ficar pensando, às vezes eu cometo o mesmo ou pior. Então, pra mim, a personalidade vem da confiança, né? De virar a chave, de errar e já falar, pô, já foi. Aí partir pro próximo ato ali e fazer o jogo acontecer da maneira que for melhor pro time. Que importância que você dá pro lado psicológico e mental e como que você trabalha com isso? Cara, o lado psicológico, como eu disse, minha família me ajuda bastante nisso. Às vezes, pós-jogo, assim, eu fico bravo que eu não atuei bem, fico bravo que as coisas não aconteceram como tinha que acontecer. Mas eles vão lá, conversam comigo, falam, não, daqui de fora foi de tal jeito, acho que você tem que melhorar desse tal jeito, mas fica tranquilo que vão ter mais oportunidades para você melhorar. E outra, se dedica nos treinos, se dedica fora dos treinos também, né? Uma coisa bem importante também. Procura descansar bastante, que às vezes não, ajuda muito isso, né? Descansar. Então é mais isso que me ajuda também. E os meus colegas de grupo também me ajudam bastante, como eu também ajudo eles. Falam pra gente ficar tranquilo, que a gente vai errar, é normal, e não se apegar naquilo, mas eles deixam a gente tranquilo também. Chega em casa, gosta de assistir o jogo depois, onde errou, acabou a partida, não assiste mais nada, televisão, fica escutando o que os comentaristas estão falando? Cara, a gente gosta bastante, né, de ver jogo lá em casa. Às vezes tá passando o jogo lá mesmo, eu tiro do filme lá, coloco no jogo. E quando a gente vê assim, eu espero um pouco, né? Espero a poeira baixar dos jogos, um jogo que eu não fui tão bem. Eu espero eu me acalmar, né? Ficar tranquilo ali, aí eu vou lá, assisto o jogo, tal, vejo que eu errei, procuro não errar de novo. Durante os treinos eu começo a acostumar aquilo, não errar. E isso aí vai saindo naturalmente. Às vezes a gente vai errar, lógico, mas isso aí basta a gente olhar para aprender, né? Se a gente não vê, a gente não vai consertar. Então... o Guilherme também, o auxiliar, mostra bastante vídeo pra gente do que a gente poderia ter feito. A gente treina muita ação do que a gente errou.
não só individual, mas coletivamente também. Então, eles ajudam bastante a gente nesse quesito. Qual que foi a partida mais difícil do Campeonato Brasileiro da Série B e por quê? Cara, mais difícil, acho que foi contra o Guarani, né? O derby. O derby, porque a gente subiu, né? Eu subi recentemente e era meu segundo derby, era meu primeiro derby, né? Do primeiro turno, lá no primeiro Beco de Ouro. turno. Então, nossa, no hotel tava ansioso pra caramba, tava tentando ocupar a mente com outras coisas pra não pensar no jogo, só que aí no dia do jogo eu comecei a puxar fotos, vídeo de torcedor, para como que era o derby e tal, e acabei ficando nervoso, ficando preocupado e tal, mas aí a hora que começou o jogo eu já falei, não, eu tenho que fazer o meu jogo e independente de tudo que acontecer aqui, eu vou levantar a cabeça e saber que eu vou pro próximo jogo pensando que eu posso consertar as coisas que eu errei, que eu acertei, eu vou acertar de novo, e eu fiquei tranquilo na hora que começou o jogo. Mas foi um jogo muito difícil, um jogo de muito embate, chance dos dois lados, mas para mim acho que foi a partida mais difícil assim que eu enfrentei. E terminou com empate. Terminou com empate. Primeiro turno entre Ponte e Guarani. Melhor partida que você fez com a camisa da Ponte, que você lembra e fala, olha, esse jogo eu fui bem. Cara, teve dois que eu lembro que eu fui bem. Foi o Náutico aqui, né? Primeiro jogo contra o Náutico e contra o Bahia aqui também. Eu lembro desses jogos e, na minha visão, assim, pelo que meus pais e o pessoal também comentou, foram um dos meus melhores jogos. E eu também acho, pela questão de estar em campo ali, e depois do jogo, assistir o jogo, eu pensei também, esses aí foram meus melhores jogos e tal. E para mim foram os melhores jogos que eu fiz mesmo. Amaral, voltando a falar do Hélio dos Anjos, que você já citou em algumas vezes aqui durante a entrevista. Ele é da linha dura ali mesmo, bravão, grito, que durante as partidas a gente parece que ele vai ter um problema ali, que ele volta pro banco, ele xinga, ele chama o Guilherme, parece que o Guilherme tenta acalmar ele lá nos treinamentos. Ele é assim também, ligadão, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, é de um outro jeito. Como é que é o Hélio dos Anjos, essa relação com vocês? Acho que depende do dia, né? Acho que todo ser humano, sob pressão, ele acaba se exaltando um pouco, mas o Hélio é uma pessoa sensacional, né? Um cara do bem, um cara que procura ajudar a gente no máximo, então às vezes que ele cobra fora de campo, no jogo do CSA ele começou a entrar no campo, a gente ficou louco, falou, não, professor, vai pra beira do campo, pelo amor de Deus, senão você vai ser expulso. E o Guilherme também e o Lauro também ajudam bastante ali na questão de acalmar ele, mas ele é um cara sério, é um cara que trabalha sério. Durante o trabalho ele é sério, fora do trabalho ele é tranquilo. Tá. Tanto ele quanto o Guilherme, toda a comissão técnica são pessoas sérias, mas no treino ele é um pouquinho mais calmo do que nos jogos. Okay. No treino ele é um pouquinho mais calmo. Mas no jogo também tem o calor do jogo, tem emoção, às vezes a gente não está bem na partida, ele quer dar um xingo na gente para ver se a gente reage de uma forma ou de outra. E aí ele acaba ficando daquele jeito. Também tem a arbitragem, que no treino é ele o árbitro, né? Sim. No jogo é outra pessoa, então acho que isso aí tem bastante influência, mas é diferente no jogo do treino. E como é atuar nesse meio campo da Macaca? Porque você é jovem, o Leonaldo é jovem e o Alisson é jovem. São 3 garotos, são 3 jovens atletas dessa nova geração do futebol brasileiro e sendo titulares da Ponte na Série B. Como é que é para vocês? Vocês conversam de vez em quando sobre isso? Cara, é muito difícil, né? 3 jovens assim jogar no meio campo, por conta de ter muita competição no elenco, né? Não por muitos jogadores, mas pelos jogadores que tem, é muita competição, são jogadores muito bem qualificados. Às vezes você vê o Fraga entrando, você vê o Moisés entrando, porque são jogadores diferentes, mas que conseguem responder da mesma forma. Então, mas a gente conversa direto, o Léo ficou comigo também quando ele estava no Sub-20, a gente era do mesmo quarto, e aí a gente tem essa relação boa de amigo, né? E o Alisson também, ele chegou esse ano, ele é meio doidinho, então a gente conversa às vezes sobre isso, mas é uma coisa que a gente vem colocando na nossa cabeça, que tipo, a gente é jovem, mas a gente tem que jogar como um jogador normal, tem que fazer todas as coisas que os outros mais velhos fazem. É claro que mais experiente, já passou por bastante coisa, já conhece mais alguns atalhos e tal, mas a gente está criando essa experiência, está conseguindo desenvolver durante os jogos e o Hélio também deixa bem claro que gosta de jogar com jogadores jovens e para ele não tem problema nenhum e a gente vem respondendo durante os jogos
E é muito bom também jogar com o Léo, jogar com o Alisson, tanto o Fraga também, o Fraga é novo também. O Moisés também pela experiência, o Richelli, são jogadores que passam bastante força pra gente, né? Ajuda bastante a gente no dia a dia, dá um toque aqui, um toque ali, por tudo que eles já viveram. Então é bastante legal essa relação minha com o Léo e com o Alisson. E com os mais velhos também é legal. Só abrir um parênteses agora aqui, Amaral, porque eu fiquei sabendo, já que você é colega de quarto do Leonaldi, foi na categoria de base, joga ao lado no meio-campo do Leonaldi, ele sabe bastante sobre matemática, quero saber, é verdade essa história? Ele diz que sabe, né? Mas eu sou sujeito a falar, né? Nunca vi ele fazer conta, não. Você já falou para ele fazer alguma conta aí? Ele, às vezes ele faz umas contas lá, mas eu nem presto atenção. Ninguém sabe o resultado, né? Aí é fácil eu nem presto falar. atenção. Mas ele fala aí que ele é bom de matemática, que ele era bom na escola, mas eu... Não dá para saber se é verdade essa história. Não sei, né? Tem que conversar com o pai dele lá para ver se é verdade. Tem mais alguma curiosidade, algum outro jogador extracampo que você sabe? Que alguém tem algum hobby diferente aí, algum atleta? Cara, além do matemático, Leonaldi? Cara, acho que o Fraga, né, um cara que é exemplo para todo mundo, né? Ele tanto estuda bastante, lê bastante livro, então ele faz faculdade também, é um exemplo também fora de campo, é um cara sensacional, o Fraga, parceiraço nosso. E ele também tem esse hobby de estudar, de procurar saber mais sobre as coisas e tal. E é um cara que eu uso como exemplo fora de campo. Extra de campo eu uso ele como exemplo e tenho uma relação muito boa também de amizade com ele, é bem tranquilo, apesar da gente disputar a posição, é uma relação super tranquila e ele é um cara que eu vejo assim como exemplo para todos os jogadores extra campo e dentro de campo também. É um cara sério, que trabalha sério e responde todos os jogos que ele entra, ele joga bem, ele vai até o limite dele, então o Fraga é o cara que se doa ao máximo também. Para a gente poder encerrar o assunto Ponte Preta e Campeonato Brasileiro da Série B, como é que foi esse ano da Ponte na Série B e o ano do Felipe Amaral? Cara, o ano da Ponte na Série B foi de muitas surpresas, né? A gente começou o campeonato não tão bem, né? No primeiro turno, ali se adaptando ainda, arrumando as formações. Claro que chegou os jogadores que chegaram, como Elvis, Matheus, que chegaram aí no meio do ano, né? Que ajudaram muito a gente, principalmente no segundo turno, que a gente foi muito bem no segundo turno e claro que a gente, igual eu falei, a gente focou na Série B em fazer uma ótima campanha. Tivemos até a chance de acesso, né? Algumas rodadas atrás. Infelizmente não conseguimos, mas alcançamos um dos objetivos, que era se manter na Série B para o ano que vem, e graças a Deus conseguimos isso. E o ano do Felipe Amaral foi incrível, né, cara? Tive a Copa São Paulo, aí eu tive um período de férias, voltei, treinei, ainda subprofissional, tive muitos jogos no profissional e creio que é só o começo de uma grande carreira. Amaral, a gente já está encaminhando aqui para o fim do programa, mas antes queria conversar um pouquinho sobre futebol com você, já que a gente está tendo essa oportunidade, porque nós estamos vendo um movimento aqui no futebol que é a SAF, a Sociedade Anônima, e com clubes de futebol agora com dono. Então, por exemplo, você vê o Ronaldo no Cruzeiro fazendo investimento, você vê o John Textor chegando no Botafogo fazendo investimento, o Vasco da Gama está buscando uma parceria também. Como é que você que é jogador, você que é atleta, enxerga clube de futebol com um dono e colocando investimento? Você acha que vai mudar o futebol brasileiro, vai ficar parecido com algum outro país? Para você que é atleta, vê positivo, está com o pé atrás ainda, quer saber mais sobre este assunto? Você que é atleta, como é que você vê essa sociedade anônima do futebol? Cara, eu acho que os clubes buscam sempre mais investimentos, né? Então, quanto maior o investimento, dá para melhorar o rendimento, mais jogadores de melhor qualidade. Então, acho que para o clube e para a torcida por todo, né, no clube, acho que é uma boa ideia a SAF, né? Além de vir um dono, vem muito investimento também. Então, claro que é bom, até mesmo para os atletas, né? É bom para os atletas. E eu acho que é um negócio que está crescendo no Brasil, né? Um negócio que vai crescer muito mais, creio que vai crescer muito mais, vão virar muito mais SAFs aqui de clubes, certeza. Uma coisa que vem acontecendo
diretamente aí no futebol brasileiro, mas eu acho que o SAF é bom na questão de investimento, né? Na questão de investimento por conta de ajudar o clube, né? É uma forma de melhorar as condições do clube, melhorar a qualidade dos jogadores e também dos funcionários também que trabalham no clube. Outra visão sua que eu quero saber do futebol, essa invasão dos treinadores estrangeiros. O Jorge Jesus teve sucesso, Abel Ferreira tem sucesso no Palmeiras, tem o Vojvoda também, muito bem, o Vitor Pereira. Como é que você enxerga os treinadores estrangeiros, muitos de Portugal, mas tem de outros países também, argentinos, chegando ao futebol brasileiro? Vem para acrescentar? É válido? Você acha que os treinadores brasileiros, em algum momento, deixaram esta abertura? É mundo globalizado, enxerga como algo normal? Como é que você enxerga os estrangeiros chegando até o futebol brasileiro? Cara, eu acho que os treinadores brasileiros são muito bem capacitados, né? São muito bem capacitados, não é à toa que estão onde estão, né? Com diploma, é formado, mas os treinadores também europeus vêm para agregar, né? Vêm para melhorar também, às vezes tem um estudo maior, né? Já passou por outros clubes, ainda mais nos campeonatos como Champions League, Premier League, às vezes é um diferencial bem legal, porque às vezes eles trazem para o Brasil, implantam esse tipo de futebol no Brasil. E outra, né, cara, o Brasil é celeiro, né, de jogadores, então às vezes eles vêm para cá sabendo que vai ser um futebol bonito, sabendo que vão ser a torcida, às vezes a torcida é um fator muito importante, né, uma torcida completamente apaixonada do Brasil, e eu acho que eles gostam também de vir para o Brasil por conta disso, por conta do clima, por conta do ambiente, por conta do futebol, que é um futebol maravilhoso, né, que é o futebol brasileiro. E também pela torcida também, que é uma torcida apaixonada. Então, acho que essa vinda dos treinadores europeus também agrega bastante, mas, como eu disse, os treinadores brasileiros são muito bem capacitados também. Estamos em ano de Copa do Mundo, Felipe Amaral. Seleção brasileira favorita para conquistar o título ou vê alguma outra seleção que pode desbancar? Lógico, o Brasil. Né? Não tem o favorito? Lógico, o Brasil sempre vai ser o favorito, mesmo não sendo, é o favorito. O Brasil, pra mim, não tem como, né? Igual tem jogadores lá, poderia ser eu lá e tá jogando a Copa do Mundo, mas acima de tudo sou brasileiro, né, cara? Sempre assisti o Brasil, então pra mim ver o Brasil ser campeão da Copa do Mundo é maravilhoso, né? E pra mim o Brasil é o favorito. Conseguiria montar um meio-campo ideal da seleção brasileira, já que você é do meio-campo? Quem que você gosta que joga ali, que você acha que tá bem? Caraca, velho. Que eu tenho 2 volantes ali, né, que são base do Brasil, né? Pode colocar o Casemiro ou o Fabinho, tranquilamente. Os dois são muito bons jogadores. O Paquetá também é um jogador extremamente qualificado, né, no meio-campo. Pode colocar também o Neymar como um meia, né? Neymar, não tem nem o que falar do Neymar, né, cara? Você colocaria ele centralizado vindo de trás, o Neymar? O Neymar eu colocaria assim, centralizado, chegando de trás, armando o jogo. É uma coisa que ele tem muita visão de jogo, consegue pensar muito rápido em tomar decisões. Então eu colocaria ele ali, colocaria Casemiro, Paquetá e Neymar no meio, ali do Brasil, para deixar o time bem ofensivo mesmo. Isso aí, não fugiu da resposta. Para a gente poder encerrar, tem contrato com a Ponte Longa até 2024. Seu sonho no futebol, hoje, qual que é? Seleção brasileira. Seleção brasileira é um sonho que, não só hoje, mas todo processo de base, a gente chega no momento que a seleção brasileira, para mim, é um sonho que vai se realizar na minha carreira, se Deus quiser. E para mim é um sonho que estou sonhando aí faz um tempinho já. Chegar ao futebol europeu é um objetivo que você tem também a médio e longo prazo? É um objetivo. Todo jogador, né, quer jogar uma Champions League, todo jogador quer disputar um campeonato na Europa, mas temos que começar com os pés no chão, trabalhar, se dedicar. Às vezes a gente não pode pensar no futuro, a gente tem que pensar no presente, tem que dar um passo de cada vez. Então, mas é um objetivo sim, é um objetivo jogar no futebol europeu e, se Deus quiser, também vai ser mais um sonho realizado. Tem algum time que você enxerga que se encaixaria melhor? Cara, eu gosto bastante da Premier League, né? É um futebol de alto nível, né? Sim. Eu gosto também do Bayern, né? Bayern de Munique, pelo estilo de jogo deles, pelos jogadores que estão lá, né?
jogando e pelo modo do clube agir. Mas o Bayern seria um time que eu gostaria muito de jogar, e também no Liverpool e Manchester City, que são 2 times que ficaram aí no teto do futebol durante muitos anos e são grandes campeões, multicampeões aí, e são times que eu tenho o desejo de jogar. Então, quem sabe futuramente tem lá Kimmich, Amaral, Goretzka, Mané. Se Deus quiser. Sané, né, que tá lá. Sané. Então, tem muitos craques. Felipe Amaral, muitíssimo obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Boa sorte na sua carreira, que você dê muitas alegrias para os torcedores pontepretanos, 2023 até o seu contrato, que você tenha vida longa aí no futebol, boa sorte. E já faço convite aqui para uma parte 2, para a gente poder voltar a conversar sobre os seus objetivos, sobre o seu futebol e também sempre sobre o seu futuro. Não, o prazer é todo meu, né? Muito feliz quando o Thiago me informou, né, que vocês queriam fazer uma matéria, fiquei bastante feliz. E vamos marcar sim, vamos marcar a próxima vez. Espero já ter cumprido um desses objetivos meus, mas se Deus quiser, vamos um passo de cada vez, como eu disse, aí vamos cumprindo as coisas naturalmente. Nós aqui agradecemos Felipe Amaral aqui no Mais Esportes, a você de casa também agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.